queria conversar com vocês a respeito do livro de Coríntios, de 1 Coríntios. Nós vamos estudar, vamos expor o texto ao longo desse mês de janeiro, e eu queria que você fizesse um compromisso com você esse ano. Qual compromisso? Você vir à igreja, você participar das programações da igreja, porque nós precisamos de você aqui. Tudo que nós fazemos é pensando em você e na sua família. Então, nós vamos iniciar aqui a leitura e a explicação do texto, pensando que Deus vai falar no nosso coração. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Eu queria dar um aviso antes. Nós vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1. Depois, eu quero dar um aviso a você e quero que você preste atenção aqui, porque é muito importante. Obrigado. O aviso é o seguinte: no dia 9 é semana que vem. Preste bem atenção aqui para você decorar. Dia 9 é semana que vem, domingo à noite. A partir de domingo à noite, na semana que vem, nós vamos ter 3 cultos seguidos. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Nós vamos ter culto domingo, dia 9 à noite, segunda-feira, dia 10 e terça-feira, dia 11. Pastor, mas o que é isso? Nós vamos nos reunir aqui para pedir um renovo de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Nós já convidamos o pessoal que vai vir ministrar aqui para a gente, tanto de louvor quanto da palavra. E eu queria muito que você viesse. Queria muito que você viesse, porque é um direcionamento que Deus tem dado ao meu coração. E nós precisamos pedir ao Senhor um renovo de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor e clamar por uma restauração de áreas da nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus guie a nossa igreja em tudo que ela vai fazer. E você precisa participar. Pastor, não posso vir. Nós vamos tentar transmitir, mas eu queria que você viesse ao templo. Nós vamos fazer uns cultos diferentes, algumas coisas, algumas coisinhas que vai ser surpresa, mas que você venha dia 9, venha dia 10, venha dia 11, venha sempre, mas na semana que venha, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração. E fala assim: pastor, mas eu não tenho costume de ir no culto segunda-feira. Não tem problema não, mas venha assim mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente às vezes fica com a mania de achar que o mês de janeiro é um mês que não existe. E o mês de janeiro ele existe, nós estamos aqui. E nós precisamos honrar o Senhor, buscar o Senhor, porque Deus vai falar ao nosso coração. Então, 3 dias de renovo para a sua vida, dia 9, dia 10, dia 11, nós vamos buscar a Deus todos juntos, as Débora, os homens, os jovens, os adolescentes, porque Deus vai falar no nosso coração, amém? Opa, gostei de ver. Vamos ler o texto? 1 Coríntios, no capítulo 1. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos focar agora nesses versículos 4, 5 e 6, agora de manhã. Eu sempre dou graças a vocês, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e todo conhecimento. Vamos ler o versículo 6 todos juntos? Não, vamos lá, 1, 2 e... Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nessa manhã. Meus irmãos, por que eu quis iniciar o ano tentando aqui, a minha maneira, expor o livro de Coríntios? O livro de Coríntios é um livro, uma carta, uma epístola, tanto faz nesse sentido, mas uma carta à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela tem várias... Vinícius, pega o outro para mim ali, que não é esse não. Ela tem várias situações especiais, e nós estamos vivendo um tempo como igreja local, que nós precisamos nos atentar a algumas coisas. E eu quero que você
Comecei o ano enrolado hoje, hein, gente? Deus abençoe. Primeiro dia, né? Eu quero que você preste atenção sobre o que nós vamos falar nesses próximos dias, pois é uma coisa que acontecia naquele tempo e tem muita coisa que nós vamos ver também está envolvida nos nossos dias. Então nós vamos estudar a palavra de Deus aqui ao longo desses domingos de janeiro, mas eu tenho certeza que Deus tem um direcionamento específico para nós aqui como igreja. Você tem que perceber as coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente vive um tempo tão corrido, tão maluco, tão desajeitado, que a gente não consegue perceber que as coisas estão andando, as coisas estão caminhando, Deus está fazendo as coisas e nós não estamos percebendo. Nós, como igreja local, nós já vamos viver, já estamos vivendo uma mudança. Mudança de quê? Mudança de pastor, principalmente. Pastor Antônio, nós tivemos aqui, vamos ter o culto dia 30, mas o pastor não está aqui. Nós tivemos agora uma virada de ano. Todo ano que vira, você promete para você mesmo que segunda-feira, amanhã, você vai fazer dieta. E parar de tomar refrigerante, comer salada, não é verdade? Vai fazer exercício físico. Por quê? Porque toda mudança gera uma coisa em nós. Às vezes a gente fica mais suscetível que outras coisas aconteçam. Então você precisa estar suscetível àquilo que Deus vai fazer na nossa vida e na nossa igreja local. Deus tem plano para nós, gente. Deus tem um objetivo para cada um de nós, mas Deus tem sonhos para a Igreja Batista do Parque Lafayette. E nós só vamos cumprir se nós entendermos que Deus é quem tem nos chamado para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Não é o pastor da igreja, não sou eu, não é a diretoria, não é os diáconos, não, é aquilo que Deus planejou para fazer. Quem esteve aqui quinta-feira, nós tivemos um culto, foi o nosso último culto do ano, e a minha primeira palavra foi que a Igreja Batista no Parque Lafayette marchará ouvindo a voz de Deus, seguindo aquilo que Deus quer para nós, independente daquilo que isso envolva. Porque nós temos um novo tempo para viver. Toda mudança de ano é um novo tempo, mas como igreja nós temos um novo tempo para viver, porque as coisas acabam sendo diferentes. E eu já queria, de uma vez, aos irmãos, pedirem aos irmãos, paciência um pouquinho comigo também, viu? Amém? Amém, porque a coisa está caminhando, então me ajuda aí a te ajudar, e eu tenho certeza que Deus caminhará conosco, porque Deus não abandona a sua igreja. Um novo ano e nós temos a mesma gratidão. O texto que nós estamos falando é o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, dentro de um ambiente muito confuso, porque a cidade de Corinto se envolvia dentro de um contexto de deuses, de prostituição, de altares a outros deuses, uma cidade que se erguia muitas das vezes como uma cidade que era rica por causa dos seus portos, da chegada de navios, de saída. Então tem um trânsito muito intenso de pessoas, e isso envolve que várias culturas acabaram se entrando dentro da cidade de Corinto, tinha grego, judeu, e a coisa ia, e a coisa às vezes ficava igual a gente fica aqui mesmo em Duque de Caxias, ou em São João, você pode escolher, aonde tem muita gente achando que manda em tudo, e muita gente com muitos deuses, e muita gente com as suas preferências, e a coisa sendo assim, avolumada de um tamanho que esse texto está na Bíblia, porque mostra para nós que a igreja de Corinto tinha uma direção de Deus. A quantidade de pessoas que tinha nesse lugar era muito impressionante, para aquela época e para aquela região, porque a entrada e saída de gente o tempo todo fazia com que novas culturas se chegavam, e as pessoas iam absorvendo a cultura, e naquela cidade tinha uma ideia de valor e de honra muito grande. Não é à toa que o apóstolo Paulo o tempo todo vai fazer esse contraponto entre valor e honra verdadeira, que não é a honra e o valor da cidade de Corinto. Nós vamos ver isso ao longo do tempo e ao longo das nossas explicações aqui, dos nossos sermões. A influência grega que tinha na cidade de Corinto era uma influência muito grande, porque tinha templos a Poseidon, Afrodite, Apolo, Deméter, Core, Asclépio, não sei nem o que é isso, mas era um deus daquela época. Um nome esquisito, né? Toma um Asclépio, que você está com dor de cabeça, melhora. Mas era um deus daquela época mesmo. E a gente via que isso era uma coisa
que confundia muitas das vezes a própria igreja, porque nós estamos falando de uma igreja que está nascendo. Ela já nasce no meio da ebulição de outros deuses, ela já nasce no meio de outras heresias, ela já nasce em um tempo onde que ela é a primeira comunidade, a segunda comunidade, e nós não é como nós aqui, nós podemos olhar para trás na história e perceber se isso está errado, se aquilo está certo, e perceber aonde a gente vai chegar. Eles estão muito envolvidos com a situação, e o apóstolo Paulo vai gastar um tempo específico com eles, porque eles precisam. O apóstolo Paulo quer que essa igreja de Corinto, e que nós vamos ler a primeira carta aqui, mas parece que já tinha sido trocada uma outra carta, que a gente não tem, uma outra vez que eles já tinham conversado, o apóstolo, com a igreja, mas que o principal motivo do apóstolo é tentar restaurar essa unidade da igreja. E é aqui que eu quero chegar. A igreja de Corinto na cabeça do apóstolo Paulo, ela só podia caminhar se ela estivesse unida. Ela tinha pecado para resolver, ela tinha gente falando que um era de outro, ela tinha problema cultural, ela estava envolvida numa cidade, mas o apóstolo os chama para a unidade em Jesus, porque se eles tiverem unidade em Jesus, eles poderiam cumprir aquilo que eles tinham que cumprir. E trazendo bem para os nossos dias, para a nossa igreja aqui, nós temos pessoas diferentes aqui dentro. Nós temos cabeças diferentes. Nós temos, às vezes, opiniões e vontades diferentes. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de coisa que eu já ouvi nesses últimos dias. Pastor, a coisa é assim, a coisa é assada, podia ser de outro jeito, porque nós pensamos de maneira diferente. Mas assim como a igreja de Corinto, nós precisamos entender que o que nos une é a pessoa de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo nos une, nós podemos caminhar, porque Deus já morreu por nós, já ressuscitou, e não só isso, Ele tem um futuro brilhante para a sua igreja, e nós podemos caminhar confiando que Deus fará maravilhas no nosso meio. Você precisa crer nisso, para que a gente entenda e consiga caminhar com mais tranquilidade, à luz da leitura desse texto. O texto no versículo 4, diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi confiada e dada por Ele em Jesus Cristo. Primeira coisa que eu queria destacar no seu ano, um ano novo, uma vida nova para você, eu desejo tudo de bom, de melhor para você, tenho orado por você, você saiba disso, mas eu quero que você saiba que a graça de Jesus, ela já foi dada para a sua igreja. Esse novo ano que se inicia não é um novo ano com uma graça antiga, não é um novo ano onde a graça perdeu a validade, não é um novo ano onde o sacrifício de Cristo acabou e precisa ser renovado, mas você precisa entender que a graça de Deus, ela já foi dada para a igreja. E a igreja, quando eu digo igreja, significa tanto no caráter universal dessa igreja, porque a igreja é essa eclésia, essa comunhão dos santos, essa reunião que se estende pelo mundo, mas essa também igreja local aqui é onde nós estamos, aqui, porque nós temos os nossos objetivos o quê? Aqui, e os nossos objetivos aqui são diferentes às vezes dos nossos irmãos que estão aonde? Na Angola, ou os nossos irmãos que estão na Amazônia, por exemplo, ou os nossos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, ou a igreja perseguida na China, na Coreia do Norte e tantos outros lugares. Nós precisamos entender que existe uma graça de Deus disponível para nós, tanto no caráter universal, mas quanto no caráter o quê? Local, porque além de tudo, nós somos o quê? Nós somos a igreja. A igreja não é só universal aqui, local aqui, o templo, mas nós somos a igreja de Jesus. A graça de Deus está conosco, e nós precisamos entender que essa eclésia, que significa, muitas das vezes, ser chamado para fora, significa cumprir aquilo que o próprio nome diz, ir para fora dos arredores do templo da igreja, e ir buscar aqueles que necessitam.
Meus irmãos, esse ano de 2022, nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar para fora dos nossos portões para buscar aqueles que estão perdidos. Aqueles que são nossos e que são das nossas famílias e que muitas das vezes se afastaram. Aqueles que nós nem sequer conhecemos, mas Deus preparará o caminho para que nós possamos encontrar eles. Aqueles que estão, às vezes, afastados do nosso convívio por motivo de desentendimento, mas esse trabalho não será feito somente pelo pastor Igor. Esse trabalho será feito pela igreja, e a igreja somos nós literalmente, e esse trabalho, vou mais além, não será feito só pelo Porto, pela Ariana no evangelismo, será feito por cada um de nós, semanalmente e diariamente, nas nossas casas, nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso trabalho, aonde a gente vai buscar a igreja que está lá fora. Gente, tem gente que pertence ao povo de Jesus, mas está perdido lá fora. Tem gente que ainda não encontrou Jesus e que precisa estar aqui dentro. Tem gente que é nosso familiar e não está aqui, sei lá por quê, porque tem vários motivos. Às vezes alguém se afastar da igreja, tem um monte de motivo. Quantas pessoas conhecem alguém que está afastado aí da igreja de Jesus? Ué, nós enchemos a mão aqui, não enche? Se nós for botar todo mundo aqui dentro, nós vamos ter que fazer outro tempo, porque não cabe nem todo mundo aqui dentro. E se a gente for atrás dos que estão lá fora, que não conhecem Jesus, a coisa fica o quê? Ainda maior, porque o mundo inteiro está lá fora. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus tem uma graça reservada para a sua igreja, e isso envolve fazer aquilo que a igreja precisa fazer, isso envolve fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Esse novo ano, preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui, esse novo ano não tem espaço para você ficar de reclamação, não tem espaço para você viver cheio de ressentimento, não tem espaço para você viver cheio de amargura, não tem espaço para você falar assim, ah pastor, mas eu gostava assim, assim, assado, ah pastor, mas sempre foi assim, ah pastor, não tem jeito gente, Deus tem uma graça disponível para nós, e essa graça muitas das vezes, ela vai mudando o jeito de fazer as coisas, nós precisamos nos atentar àquilo que Deus quer para nós. Por isso que eu falei, às vezes a gente não presta atenção naquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente não presta atenção naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A gente não presta atenção naquilo que Deus fará na nossa vida lá na frente, porque nós não estamos tendo o entendimento necessário para viver aquilo que nós precisamos viver. O novo ano é um ano de dar graça pela vida das pessoas que estão ao nosso redor, como o apóstolo Paulo diz aqui. Eu sempre dou graças ao meu Deus por causa de vocês, e eu posso dizer por mim, eu dou graças a Deus por causa de vocês, mas eu quero que vocês, assim comigo, digam uns para os outros aí, ó, a nossa igreja local, que olha, eu dou graças a Deus pelos outros que estão aqui. Você podia fazer isso aqui de maneira didática? Fala assim, graças a Deus por você, e fala o nome da pessoa que está do seu lado aí. 1, 2, e graças a Deus. Agora você que ficou de panelinha, que falou só para a sua família, falou só para o seu chamego aí, você vai falar para outra pessoa, vamos lá? Eu dou graças a Deus, vai, escolhe outro aí, vai. É exatamente isso. Vinícius, me ajuda aqui. É exatamente isso, dar graças a Deus pela vida de vocês, o quê? Da igreja. Deus tem graça disponível para nós, meus irmãos. Deus tem poder disponível para cada um de nós. Deus tem amor disponível para nós, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja de Jesus. E por isso nós podemos dar graças a Deus. Deus tem mais graça para nós esse ano, Deus tem mais graça para você na sua família, Deus tem mais graça para você no trabalho, Deus tem mais graça na sua vida pessoal, porque Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Nós podemos dar graças a Deus para aqueles que estão na internet, porque muitos não podem estar aqui, mas são mais assíduos que muitos que podem vir. Graças a Deus por causa desses também.
O texto continua dizendo no versículo 5: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, e isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. A palavra e o conhecimento de Jesus, ela nos enriquece. E nessa virada de ano, muita gente foi lá e fez um joguinho lá, né? Não sei nem o nome do treco, até fugiu. Um jogo lá para ver se ficava milionário. Pelo jeito, você está aqui, você não ficou. E se você fez, você está aqui e voltou, né? Alguma coisa aconteceu. Mas a graça de Jesus que nos enriquece, o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e o novo ano que está aí para nós, você precisa entender que você só vencerá este novo ano se você for enriquecido da palavra e do poder de Jesus Cristo. Se você não olhar para esse novo ano e pensar que você precisa ser enriquecido pelo conhecimento de Jesus, você vai ficar enrolado. Sabe por quê? Porque esse ano, meus irmãos, nós temos um desafio tremendo. Qual o desafio? Primeiro, desse tamanho aqui, que é o Brasil. Brasil, Zil. Copa do Mundo. Já começa a confusão aí, porque tem gente que não quer o Tite, os outros querem o Tite, o outro não gosta do Neymar, já começa a confusão. O povo já briga por causa da seleção brasileira. Outros vão brigar, porque esse ano é um ano o quê? De eleição. E se você se esqueceu como foi 2018, eu quero dizer para você que se você não estiver firmado em Jesus, esse ano será um ano mais atribulado ainda. Porque independente de quem vença ou quem perca, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa motivação para os próximos anos, eles não têm nomes comuns como dos nossos candidatos. A nossa esperança e a nossa motivação, ela se chama Jesus Cristo, porque é só Jesus que pode resolver por nós aquilo que ninguém mais resolve. Eu estou cansado de ver gente transformada pelo poder de Deus, sendo uma nova pessoa. Mas eu nunca vi nenhuma pessoa transformada pelo poder de político nenhum. Eu nunca vi ninguém mudar de vida porque fulano ganhou. Se mudou de vida muito bruscamente, é porque alguma coisa aconteceu. Porque a maioria de nós entra governo e sai governo, nós ficamos do mesmo jeito mesmo que nós estamos. Porque nós estamos ouvindo que o Brasil está numa crise, desde que eu entendo por gente. Nós estamos em crise há muito tempo. E aos irmãos que são mais velhos que eu, sabem que a coisa já se arrasta há mais tempo ainda. Nós vamos falar disso depois, nós vamos ter que tratar desse tema das eleições, no sentido de o que a igreja tem a ver com isso, mas deixar para o fim do ano. Mas o que eu quero dizer para você é que a única coisa que pode nos enriquecer de verdade não é nem a Mega Sena da virada, porque você não ganhou, e os que ganharam também foram enriquecidos somente na conta bancária, mas aqueles que são normais como nós, e que continuam vivendo a vida do mesmo jeito, você precisa lembrar que é o conhecimento da pessoa de Jesus que enriquecerá o seu coração, e você se tornará uma nova pessoa. Porque quando nós nos dedicamos a Jesus, quando nós vivemos com o coração na igreja de Jesus, quando nós entregamos a Jesus aquilo que Ele requer de nós, que é todo o nosso ser, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento, nós nos tornamos uma outra pessoa. É por isso que o apóstolo diz que todas as coisas foram novas foram feitas todas as coisas aonde? Na nossa própria vida. Eu sou o quê? Uma nova criatura, a partir do momento que eu encontro a Cristo Jesus. A conversão é exatamente isso. Você vai numa direção e você converte para quê? Para outra direção. Então você precisa entender que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntio a mesma coisa. A riqueza familiar que você espera, a riqueza emocional que você quer, a riqueza mental, de estudo, filosófica, a riqueza até do seu próprio bolso, ela só virá se você entender que Cristo é o Senhor da sua vida e Ele te guia. Porque se você fizer isso, você vai entender que
como diz o apóstolo em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo. Gente, quando a gente se transforma pela palavra de Deus, a gente se torna mais amável, mais amoroso, mais paciente, mais solícito. A gente faz pelos outros às vezes que a gente não faria nem para aqueles que estão muito próximos. A gente se abnega de fazer algumas coisas porque não é a vontade de Deus. E eu queria muito que você esse ano entendesse isso, que nós vamos precisar enfrentar no novo ano, porque tem novas oportunidades, mas também vai ter novos problemas. Nós vamos ter novas dificuldades. O pessoal nem fala amém, né? Mas é verdade. Problema que não tinha no passado vai aparecer esse ano, gente. Que isso, pastor? É verdade. Problema também é feito para ter problema e resolver o problema também. O problema é feito para isso. Para quê? Para resolver. Às vezes aquilo que a gente acha que é um problema é sempre um alargar de Deus na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Quantos irmãos assistiam culto nosso pela internet aqui em 2018? Levanta a mão. Ninguém não. Isso é raro. 2018. Não tinha transmissão em 2018. Tinha? Não tinha. Nós começamos a transmitir por quê? Por causa da pandemia. Ah, não tem gente, não sei o quê, vai ficar, fecha igreja, abre igreja, não sei o quê, não sei o quê. Vamos fazer o quê? Vamos começar o quê? Colocar a nossa cara na internet. Alargou os passos. Eu não sei quantas pessoas tem lá agora, mas tem gente lá assistindo. Vocês já assistiram aqui na casa de vocês, já? Assistindo, lavando vasilha, está assistindo o pastor pregar, faz almoço, janta ao mesmo tempo, toma um cafezinho, assiste deitado. A Neuza está falando que não, a Neuza senta e assiste, né? Mas Neuza, tem gente que assiste até meio assim, com os olhos enganchados no outro, acaba de acordar, o negócio é meio brutal. Mas o que importa é que nós, mesmo aqui ou mesmo na internet, nós teremos novos desafios, e os desafios alargarão os nossos passos, alargarão a nossa visão, e nos farão enxergar coisas novas e grandiosas que o Senhor tem para nós. Porque Deus é aquele que olha para nós e nos mostra que Ele nos sustentará com a sua própria palavra. Olha, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24, diz assim: porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Meus queridos irmãos, Mateus 24, 34 diz: com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que os eventos se realizem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Só Deus sabe o dia e a hora exata. O novo ano requer de nós que nós possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração e com o nosso entendimento voltados para a palavra de Deus, porque Ele fará coisas novas no nosso meio. E eu queria caminhar para o último ponto, lendo o versículo 6 com vocês. Diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Depois nós vamos ler o 7 em sequência. O que foi confirmado entre nós, vamos falar assim? O que foi confirmado? Testemunho de quem? De Cristo. O novo ano não será guiado, preste bem atenção nisso, o novo ano não será guiado por aquilo que Deus vai fazer. O novo ano será guiado por aquilo que Deus já fez. Não é se eu tiver mais bênção que eu vou seguir. Não é se eu ficar rico, milionário na Mega Sena que eu vou seguir. Não é se eu ganhar um carro novo esse ano que eu vou seguir. Não é se... Não. É por aquilo que Ele já fez. O que Ele fez? Ele preparou um povo, Ele separou um povo, Ele distribuiu profetas para esse povo, Ele preparou o caminho, Ele mandou o Seu Filho, e Deus morreu numa cruz por nós, para que hoje a gente possa seguir em frente.
É o sacrifício da cruz que faz que a gente vá adiante. É o sacrifício da cruz que faz que a Igreja Batista do Parque Lafayette fique em pé diante de todas as necessidades que isso envolve. É aquilo que Deus já fez por nós no passado que nos guiará para um futuro extraordinário. Sabe qual é um dos maiores problemas das igrejas, gente? E talvez nós estamos enfrentando isso aqui como toda igreja. É o conflito geracional que existe entre uma geração e outra. Por quê? Porque tem os idosos que foram ganhos numa idade, quando eles eram jovens, e a igreja era de um tal jeito, de uma tal forma, vivia de uma tal maneira, e quando chega a geração dos netos, esses netos estão completamente diferentes. Os netos estão vivendo uma outra coisa. Vocês já viram? Os adolescentes estão lá em cima, eu já falei isso para eles, vou falar para vocês também. Vocês já viram que os meninos hoje em dia, eles falam dançando? Hã? Nunca viram, não? Começa a perceber, eles estão assim, de repente, no meio da rua, um negócio assim. Um dia eu estava aqui orando aqui, tinha um deles lá em cima assim, ó. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou pregando e eles estão dançando TikTok no meio do culto. Eu falei assim, a mensagem deve estar tão ruim que ele está até espreguiçando para ver se o negócio vai, mas não, é TikTok mesmo. Você às vezes não sabe nem o que é TikTok, não sabe nem onde entra, não sabe nem para onde vai e para onde voltou. Agora pergunta dessas nossas crianças aí, vocês não sabem quem que é. Eu não estou falando dos adolescentes, estou falando das crianças. Olha só, na Coreia do Sul, você já ouviu falar que teve um grande avivamento, não já ouviu? Que as igrejas ficaram enormes, que as pessoas lotaram as igrejas, e que a igreja do Yongsu foi maravilhosa, aquela coisa toda. Sabe quantos por cento da Coreia do Sul hoje é crente abaixo de 18 anos? 3%. 1, 2, 3. Estou falando de uma geração que todo mundo era crente. A gente viveu isso no Brasil um tempo atrás. Ah, pastor, não viveu não. Viveu de certa forma. Os crentes iam todos andando na rua de Bíblia na mão. Ia todo mundo para a igreja. Uma coisa mais assim, orgânica. Pastor, tem muita gente na igreja hoje. Tem, é verdade. Mas quantos estão abaixo dos 18 anos? Hã? Eu, como pastor de jovem até ontem, eu percebo algumas coisas, não só por isso, porque eu sou jovem. A cabeça é de velho, mas eu sou jovem, tá? Na certidão de nascimento. Um dia desse, o irmão me parou e falou, pastor, o senhor está fazendo 40 anos? Eu falei, meu pai é eterno, não é possível. Será que eu estou tão acabadinho assim? Que, gente, não me leva mal, mas 24 para 40, falta um tantinho ainda, né? E eu vejo coisas desse conflito geracional muito de perto. Muito de perto. E se a igreja de Jesus, e a nossa igreja aqui, não entender que a palavra de Deus permanecerá para sempre, mas o jeito de comunicar mudou, nós vamos ficar para trás. Pastor, porque você está dizendo isso, uma palavra dessa pesada, no primeiro domingo do ano? Não é palavra pesada não, meu irmão. É o meu chamado é exatamente isso. O profeta às vezes falava no Antigo Testamento aquilo que o povo não queria ouvir. E ele tomava pedrada, botava ele no calabouço, e no nome de Jesus, não me dá pedrada, nem me bota no calabouço não, mas você precisa entender que nós precisamos claramente, porque às vezes a gente tem mania na igreja de ficar dando recado, assim, ó, indireta. Olha, nós precisamos fazer um negócio para os jovens. Não, gente, nós precisamos claramente fazer uma igreja para os jovens e os adolescentes. Nós precisamos fazer uma nova igreja para as crianças. Claramente, estou dizendo claramente. Nós precisamos alcançar a nova geração. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu e você vai para outro lugar, ou a gente vai para a eternidade mesmo. E a turma que vai ficar aqui? E eu não estou dizendo Igreja do Brasil, não. Estou dizendo nós aqui, ó. Nós aqui. O pessoal que está na internet também.
Nós precisamos alcançar essa nova geração. Sabe por quê? Porque Deus tem graça, do mesmo jeito que teve para nós, para alcançar eles. O poder de Deus não cessou. O Espírito não se calou. A palavra de Deus não passou. Não adianta falar assim, pastor, os meninos são muito difíceis. Não era muito fácil também na idade deles, não era. Fala a verdade. Você era um santinho, só lia a Bíblia todo dia, em casa, ficava orando, fala a verdade. Não era, não. Vocês queriam beijar na boca, sair de casa escondido, pintar cabelo, furar a orelha sem a mãe deixar, fazer não sei o quê. Não dançava TikTok, mas dançavam as outras coisas também, nos bailes que tinha por aí. Não vou nem ficar falando, que os irmãos começam a rir e a gente vai identificando. Mas era uma coisa também diferente. Era uma outra coisa. E olha só, presta atenção aqui. Deus teve misericórdia e alcançou você. Deus foi atrás de você, lá onde você estava, lá no bailinho, lá, ó, pegou você lá. Os irmãos que gostavam de um negócio esquisito, Deus pegou eles lá também. E agora? E nós? Como a como a antiga geração que tem uma nova geração pela frente. Ah, pastor, você está dizendo que nós vamos... Não estou dizendo nada não, só estou dizendo que nós precisamos fazer. Eu não sei se você veio na EBD, se você não veio, eu queria convidar muito você a participar das próximas. Esse mês todo nós vamos falar sobre alcançar a nova geração. Vamos virar o ano falando disso. Falei com a Catiana, pode colocar lá, porque nós vamos tratar desse tema e nós precisamos tratar. Pastor, mas eu não sou da nova geração, mas eu sei, eu estou falando é com você mesmo. Eu estou falando com você para nós alcançarmos a próxima. Não estou falando com a nova, estou falando com você mesmo. E semana que vem nós vamos falar sobre jovens e adolescentes, é isso? Eu que vou dar EBD aqui semana que vem, eu queria que você participasse lá na sua casa, online, presencial, que aqui você pode vir, vai ser presencial para todo mundo aqui no templo e online. Eu quero falar, gente, de alguns desafios que essa turma tem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica assim, ó, como é que está indo? Está vivendo a vida aí, não sabe o que está acontecendo, não sabe por que o menino está dançando, e está assim, gente, esses meninos estão tudo esquisitos. Não, é nós que estamos esquisitos, não estão percebendo como é que os meninos estão vivendo, ué. Nós precisamos acordar. A igreja precisa acordar, porque senão ela perderá a nova geração. A Bíblia diz que uma geração não contou a outra geração os seus feitos, e uma geração toda foi o quê? Perdida. Eu não carregarei o peso no meu ministério de falar assim, eu nunca disse para a minha igreja que nós precisamos ir atrás da nova geração. Eu vou errar em outras coisas, mas esse eu já decidi na minha cabeça que eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus cobrará de mim e de você isso. Eu quero, só para terminar, eu acho que no primeiro culto do ano eu já chamei a atenção, sim, de maneira amorosa. Os irmãos estão me entendendo, né? Não estou aqui brigando com ninguém. Mas eu queria que você desse uma olhada aqui no templo nosso. Dá uma identificada aí, dá uma olhada aí para o lado, para trás. Vocês nem estão vendo que os meninos mais novos estão tudo lá em cima. Tirando os mais idosos que estão escondidos lá. Vocês aí são idosos. Sabe o que isso significa? Tem muita gente nova aqui embaixo. E lá em cima também. Mas significa que a gente pode ir além. Significa que a gente tem algo a mais para nós, para conquistar. Gente, eu sonho que nós possamos encher o nosso batistério o ano inteiro, para que nós possamos alcançar essa nova turma e os mais velhos também. Deus tem trabalho para nós com os mais velhos, mas Deus não mandou a gente se esquecer dos mais novos. As crianças da nossa igreja não podem ser abandonadas por causa da pandemia. E louvado seja Deus, porque isso não aconteceu na nossa igreja. Eu sei de casos de algumas igrejas que por falta de trabalho humano, por falta de dinheiro para fazer as coisas, não teve trabalho nenhum com as crianças durante a pandemia. Pensa bem. Pensa bem. Essas crianças já ficaram em casa, enclausuradas, durante 2 anos. Já vão ter uma dificuldade na escola, porque vão ter mesmo. Eu confio na minha mãe. Minha mãe é professora, disse que a coisa lá fica meio esquisita. Os meninos voltar para a escola agora, os meninos que sabiam ler não estão nem sabendo ler de novo. Minha mãe falou assim, gente, tem menino grandinho já, os meninos já sabiam, parece que o negócio ficou meio esquisito.
Por quê? Por causa da vida mesmo, do jeito que foi a pandemia. Mas nós precisamos entender que a igreja também tem sua parte. Pastor, mas cada um tem que educar a sua criança. É verdade. Mas a igreja tem um papel muito importante em pregar o evangelho para essas crianças. A igreja tem um papel muito importante para pregar o evangelho para os adolescentes. E já chamar os diáconos aqui para a gente continuar e fazer a ceia do Senhor. Os diáconos podem vir para cá. Eu queria lembrar você de uma coisa. Lembrar não, informar você. Olha só. Você orou pela igreja nessa virada do ano? Orou? Você não precisa falar que sim, que não, mas se você falar que sim, eu vou ficar até mais feliz. Orou? Sim, louvado seja Deus. Mas olha só, dia 31, dia 30, não sei nem se podia falar, mas vou falar. Os adolescentes se juntaram, fizeram uma corrente de oração das 9 da manhã até as 8 da noite. Cada hora um horário, eles oravam um assim. Sem ninguém falar nada, por conta deles mesmo. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos uma responsabilidade para com eles, para que nós possamos alcançar essa turma. E Deus vai nos cobrar, e à luz desse texto que nós lemos aqui, o texto diz para nós que eu sempre dou graças a Deus por vocês. Tem graça para nós hoje, e eu dou graças a Deus pela vida de você. O texto também diz que nós fomos enriquecidos pela palavra de conhecimento de Deus, mas por causa do testemunho. Você precisa testemunhar. Diane, eu vou descer aqui, hein? Você precisa testemunhar. Você precisa entender que o testemunho de Deus na sua vida faz diferença na vida de outra pessoa. Esse ano precisa ser um ano que você vai evangelizar como nunca. Esse ano precisa ser um ano que você vai cumprir o ID de Jesus como nunca. E deixa eu fazer só um raio-x assim, leve. Esse ano você precisa ser um ano que você precisa participar de um PG, gente. Faz assim com a mão quem participa de um PG. Agora vamos fazer o contrário, só para você ver. Faz assim com a mão quem não participa de um PG. Olha bem. Pastor, mas não estou entendendo o que é o PG. Nós vamos explicar, tá bom? Vamos explicar, vamos trabalhar, porque o PG não é só um lugar de comunhão. O PG, principalmente, é um lugar de evangelização. O PG é uma ferramenta que a gente usa para ganhar as novas pessoas para Jesus. E você precisa participar, porque não adianta eu ficar falando aqui, olha, Deus tem mais para nós, vamos orar, vamos evangelizar, vamos fazer, vamos ir, vamos voltar, se você não vestir a camisa e ir atrás, porque a nova geração será alcançada por nós, e nós seremos lembrados, se Deus quiser, e no nome de Jesus, como uma igreja que se levantou para alcançar a nova geração. Pastor, daqui 5, 10 anos, olha, a Igreja Batista do Parque Lafayette fazia um trabalho com os jovens adolescentes lá, que muita gente foi salva. É assim que a gente tem que ser lembrado. Não podemos ser lembrados assim, não. Pastor, como é que era a Igreja Batista do Parque Lafayette? Rapaz, olha, esqueceram totalmente dos meninos, não tem juventude nenhuma na igreja, não tem adolescente na igreja, não tem criança, a igreja está lá, ó. Os irmãos que sobreviveram adorando, e os que não sobreviveram estão na glória, fizeram o quê? Estou falando isso, gente, no amor mesmo, não estou chamando a atenção de ninguém, porque eu sou pastor de jovens da igreja, estou falando de mim, mas o que isso significa, é que eu não dou conta de fazer as coisas tudo sozinho, não dou conta. É muita gente para visitar, para mandar zap, para resolver, para não sei o que, fazer evento. Eu não dou conta. Então você precisa se levantar. Você precisa fazer um pacto com você mesmo. Você precisa amadurecer a ideia de que você não pode simplesmente só ver as coisas. Você não pode só ver, não. Nós somos o corpo de Cristo. Olha, a cabeça é Jesus, mas o resto é nós. Nós temos função motora, então, ué. Se eu sou o braço tem o quê?
função motora de fazer as coisas. Se eu sou uma perna, se eu sou o dedo da mão, tem função motora. Você precisa se movimentar. Movimentar porque Deus trará novas pessoas para o nosso meio. Deus trará outras pessoas convertidas para o nosso meio. Nós vamos ver gente sendo salva, sendo transformada, batistério cheio, gente indo no pequeno grupo, gente participando dos ministérios da Débora, gente indo para a MCM, gente indo para os mensageiros, para o embaixador do rei. Mas isso só vai acontecer se você o quê? Arregaçar suas mangas, levantar, se colocar em posição de batalha, porque Deus nos guiará para um novo horizonte, para um novo tempo, uma nova história para nós. Só que isso depende de nós, depende de você. Eu confesso que eu tenho orado muito a Deus, muito, e pedido a Deus para que os irmãos me entendam, para que os irmãos vivam comigo aquilo que Deus tem plantado no meu coração. Mas não só isso, para que o Senhor nos desperte em nós um sentimento de indignação na nossa cabeça, que nós não vamos deixar essa turma para trás. Nós não podemos deixar, não. Não pode ser culpa nossa isso. Eu não sei quantos de vocês já viram aquele filme do Até o Último Homem, né? O soldado lá vai catando todo mundo, gente ferida, gente machucada, ele machucado, ele não está aguentando, e ele vai correndo atrás, e vai trazendo o povo. Mas eu queria dizer para você que você também é um soldado de Jesus. Não um soldado que arranca a orelha dos outros, mas um soldado do amor, que evangeliza as pessoas, que ajuda as pessoas a caminharem. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas no nosso meio. Não por nossa força, mas é porque é a vontade dEle. Ele é o missionário. O Espírito está sobre nós. E a igreja, assim como a igreja de Corinto, nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, com alegria, com gratidão. Nós vamos caminhar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.